A falha está em exagerar os efeitos observáveis da curvatura da Terra em pequenas escalas. Aqui está uma explicação mais precisa de como a visibilidade da estrela polar muda com a latitude em uma Terra esférica, estrela do norte e latitude. A estrela do norte, Polaris, está localizada muito perto do polo celeste norte da Terra. Em uma Terra esférica, a altitude, ângulo acima do horizonte da estrela do norte corresponde à latitude do observador no hemisfério norte, no Equador. 0 graus de latitude, a estrela polar está no horizonte, 0 graus de altitude. Sul do Equador. Ao sul do Equador, a estrela do norte está abaixo do horizonte. No entanto, ela não desaparece abruptamente. Conforme você se move mais para o sul, a estrela mergulha cada vez mais abaixo do horizonte norte. Visibilidade. Embora a estrela do norte esteja de fato abaixo do horizonte ao sul do Equador, ainda é teoricamente possível vê-la a uma curta distância ao sul do Equador, especialmente com céu limpo e uma visão desobstruída. No entanto, à medida que o observador viaja mais para o sul, a estrela do norte se torna cada vez mais difícil de observar e eventualmente impossível. 20 graus ao sul. A afirmação de que a estrela do norte foi vista 20 graus ao sul do Equador é incorreta. A estrela do norte não pode ser vista 20 graus ao sul do Equador. Portanto, a observação da estrela do norte perto do Equador não contradiz a teoria de uma Terra globular. A declaração original é baseada em uma premissa falsa. A falha está em exagerar os efeitos observáveis da curvatura da Terra em pequenas escalas. Curvatura da Terra e linhas paralelas. É verdade que em uma superfície perfeitamente esférica, linhas que são localmente perpendiculares à superfície eventualmente divergirão. Esta é uma propriedade fundamental de superfícies curvas. No entanto, o raio da Terra é incrivelmente grande. Portanto, a divergência de linhas perpendiculares sobre as distâncias envolvidas na construção de edifícios típicos ou mesmo larguras de ruas é extremamente pequena. Escala do efeito. O efeito de curvatura é tão minúsculo que é praticamente indetectável com ferramentas de medição comuns ou observação visual na escala de edifícios e ruas. A diferença no ângulo de duas paredes em lados opostos de uma rua devido à curvatura da Terra seria tão pequena que seria impossível medi-la com ferramentas comuns do dia a dia. Implicações práticas. Para todos os efeitos práticos, construtores e agrimensores podem tratar paredes como paralelas e perpendiculares sem introduzir erros perceptíveis. O efeito que a Terra tem na natureza paralela das paredes é tão pequeno que é insignificante. Em resumo, enquanto a curvatura da Terra teoricamente causa uma ligeira divergência em linhas perpendiculares, o efeito é insignificante nas escalas envolvidas na construção de edifícios. A ausência de divergência facilmente observável não refuta uma Terra globular. O argumento é um argumento de espantalho, porque deturpa as alegações reais dos astrônomos. A falha está na compreensão equivocada do comportamento do pêndulo de Foucault e dos fatores que o influenciam. Aqui está uma explicação mais precisa: pêndulo de Foucault e a rotação da Terra. O experimento do pêndulo de Foucault demonstra a rotação da Terra. Um pêndulo balançando livremente quando posto em movimento mantém seu plano de oscilação. Devido à rotação da Terra, o solo abaixo do pêndulo gira, causando uma mudança aparente na direção de oscilação do pêndulo. A taxa de rotação do plano de oscilação do pêndulo depende da latitude do observador. Nos polos, o plano do pêndulo gira 360 graus em um dia sideral. No Equador, não há rotação. Em outras latitudes, a taxa de rotação é proporcional ao seno da latitude. Equívoco sobre caminho errado. A afirmação de que o pêndulo às vezes vai para o lado errado é um mal-entendido. A direção da rotação é consistente com a rotação da Terra, anti-horário no hemisfério norte e horário no hemisfério sul. Quaisquer inconsistências nos movimentos do pêndulo são devidas a forças externas que atuam sobre o pêndulo, como correntes de ar, imperfeições na suspensão ou erros iniciais ao colocar o pêndulo em movimento. Desafios experimentais. Montar um experimento com o pêndulo de Foucault é complexo, exigindo calibração cuidadosa e minimização de perturbações externas. Pequenos erros no empurrão inicial do pêndulo podem fazer com que ele tenha um movimento elíptico em vez de um movimento reto para frente e para trás. O movimento elíptico pode causar resultados inesperados. O experimento é sensível, e variações podem ocorrer devido a fatores não diretamente relacionados à rotação da Terra. No entanto, quando conduzidos cuidadosamente, os resultados consistentemente apoiam a rotação da Terra. Em resumo, o experimento do pêndulo de Foucault fornece evidências para a rotação da Terra. O argumento de que o pêndulo às vezes vai para o lado errado é baseado em um mal-entendido do experimento e suas variáveis. Portanto, o argumento não refuta uma Terra-globo. A falha está na interpretação errônea da declaração do astrônomo real, exagerando quaisquer incertezas existentes e deturpando a relação Terra-Lua. Aqui está uma explicação mais precisa. Movimento do Sistema Solar. O movimento do Sistema Solar no espaço é um tópico complexo. Astrônomos estudam o movimento do Sol em relação a outras estrelas em nossa galáxia, a Via Láctea. Embora haja refinamentos contínuos em nossa compreensão desses movimentos, os princípios básicos estão bem estabelecidos. O Sol, e portanto todo o Sistema Solar, orbita o centro da galáxia Via Láctea. A citação do astrônomo real, quando tirada do contexto, pode ser enganosa. A investigação científica está sempre em andamento, e sempre há coisas que estão sendo refinadas. No entanto, isso não significa que os princípios subjacentes estejam incorretos. Relação Terra-Lua. O sistema Terra-Lua é bem compreendido. A Lua orbita a Terra.
A ideia de uma controvérsia furiosa sobre se a Terra ou a Lua orbitam a outra é uma deturpação completa. Este não é um assunto de debate científico sério. É verdade que tanto a Terra quanto a Lua orbitam um centro de massa comum. Esse centro de massa está localizado dentro da Terra. Então é preciso dizer que a Lua orbita a Terra. Física newtoniana. A física newtoniana, embora não seja uma descrição completa do universo, ela é substituída pela teoria da relatividade de Einstein em casos extremos. Continua altamente precisa para descrever os movimentos dos corpos celestes dentro do nosso sistema solar. Dizer que todo o esquema newtoniano está em um estado deplorável de incerteza é falso. Em resumo, o argumento deturpa o estado do conhecimento astronômico e se baseia em uma falsa alegação sobre uma controvérsia a respeito do sistema Terra-Lua. O fato de que ainda há coisas a descobrir sobre o espaço não significa que não saibamos que a Terra é um globo. Portanto, o argumento não refuta uma Terra globular. Suposições e falhas subjacentes. Suposição de que a compreensão humana é a medida da realidade. A falha central é a ideia de que se os humanos não conseguem compreender algo completamente, isso deve ser falso. Muitos conceitos científicos, particularmente em astronomia e física, envolvem escalas muito além da nossa experiência cotidiana. Isso não os torna falsos. Em compreensão da metodologia científica, a ciência frequentemente lida com fenômenos que não são diretamente observáveis ou facilmente compreendidos. Cientistas usam modelos, matemática e medições indiretas para explorar esses fenômenos. O fato de os números resultantes serem grandes não invalida a metodologia. Falácia do argumento da incredulidade. Esta é a falácia lógica de rejeitar uma alegação simplesmente porque ela parece inacreditável. O fato de algo ser difícil de acreditar não o torna falso. Representação incorreta de dados astronômicos. Embora os números sejam grandes, eles são derivados de observações e cálculos científicos. A astronomia moderna validou a vastidão do universo. A suposição de que a Terra é um globo é apenas uma suposição. O fato de a Terra ser um globo foi provado por muitos métodos diferentes. Não é apenas uma suposição. Em resumo, a passagem usa a escala esmagadora de números astronômicos para argumentar contra a compreensão científica estabelecida do universo e do lugar da Terra dentro dele. Este argumento é baseado em uma compreensão falha da ciência e uma confiança na compreensão humana subjetiva como a medida final da verdade. Análise das falhas. Interpretação errônea de representação. O erro principal está em entender mal o que represente significa neste contexto. A navegação frequentemente usa aproximações e modelos simplificados para propósitos práticos. Ao navegar por curtas distâncias, a curvatura da Terra é insignificante. Uma linha reta em um mapa fornece uma representação suficientemente precisa do caminho do navio. A citação se refere à aplicação prática da navegação em pequenas distâncias, não a uma declaração sobre o formato real da Terra. Ignorando o contexto da navegação. A navegação envolve cartas, que são representações planas de porções da superfície da Terra. Essas cartas são projetadas para serem usadas de forma prática. Para distâncias curtas, uma linha reta em um gráfico é uma aproximação razoável de um grande círculo, a menor distância entre dois pontos em uma esfera. A ciência da navegação leva em conta a curvatura da Terra para a navegação de longa distância. Métodos como a navegação do grande círculo são usados para viagens longas e levam em conta a curvatura da Terra. Falácia da equivocação. O argumento equivoca-se sobre o significado de representar. No contexto de navegação, significa aproximar para fins práticos. O autor então muda o significado para implicar uma representação literal e perfeita. A navegação do plano não é a regra para todas as navegações. A navegação plana é um método de navegação que trata a superfície da Terra como se fosse plana. É usado para distâncias curtas onde a curvatura da Terra é insignificante. Para distâncias maiores, outros métodos como a navegação de grande círculo são usados que levam em conta a curvatura da Terra. Em essência, a passagem interpreta erroneamente uma simplificação de navegação como uma declaração literal sobre o formato da Terra, ignorando o contexto e o entendimento científico estabelecido. Análise das falhas. Representação errônea da percepção. Embora a Terra possa parecer plana de uma perspectiva limitada do nível do solo, esta é uma observação local e não reflete o formato geral do planeta. Esta é uma ilusão de ótica básica e não resiste ao escrutínio científico. A barreira de gelo é uma explicação ad hoc. A barreira de gelo é uma hipótese ad hoc, o que significa que foi introduzida especificamente para explicar uma contradição no modelo da Terra plana. Não há evidências científicas que sustentem a existência de tal barreira. Esta não é uma hipótese testável e, portanto, não é científica. Falta de base científica. A teoria da Terra plana e a explicação da barreira de gelo carecem de qualquer tipo de base científica ou previsões testáveis. Contradição. A passagem se contradiz. Se a Terra é plana, então haveria uma borda. Uma barreira de gelo ad hoc não resolve o problema, ela simplesmente adiciona uma adição não testável e irracional a uma premissa falha. Em essência, a passagem tenta resolver uma falha lógica no modelo da TP com uma explicação infundada e anticientífica de barreira de gelo, enquanto ignora evidências esmagadoras do formato esférico da Terra. Porque o argumento é falho. Representação enganosa da rota do Challenger. A expedição do HMS Challenger foi uma pesquisa científica, não uma simples circunnavegação. Ela tomou um caminho muito tortuoso, mergulhando na região da Antártida em muitos locais diferentes. Ela não seguiu simplesmente uma única linha de latitude, então as 69 mil milhas não representam uma simples circunnavegação.
A região sul não é um caminho claramente definido. O Challenger estava explorando as profundezas dos oceanos, fazendo sondagens e coletando amostras. Isso envolveu muitas mudanças de direção e cruzamentos repetidos de linhas de latitude. Comparação incorreta. O argumento compara a distância real percorrida pelo Challenger com a circunferência da Terra em uma latitude específica. O Challenger não seguiu uma única latitude. O Challenger viajou uma quantidade muito grande de milhas, porque estava fazendo uma quantidade muito grande de ciência e estava viajando para muitos locais diferentes. A circunferência da Terra no Equador é de aproximadamente 24.901 milhas. A circunferência da Terra aumenta à medida que você vai mais para o sul, se estiver olhando para o modelo da Terra plana. A extensão da jornada do desafiante não prova ou refuta uma TP ou globo. Ignorando a complexidade da expedição. A expedição do Challenger foi um empreendimento científico complexo, envolvendo inúmeras paradas, desvios e mudanças de direção. As 69 mil milhas refletem a distância total percorrida, não a circunnavegação mais curta possível. O argumento ignora o fato de que o Challenger não estava tentando realizar uma simples circunnavegação. Incompreensão do modelo do globo. O argumento é baseado em um mal-entendido de como as distâncias são medidas em um globo. A rota do Challenger não era um simples círculo ao redor da Terra. Em resumo, o argumento é falho porque deturpa a expedição do Challenger e faz uma comparação incorreta entre a distância real percorrida e a circunferência da Terra. A expedição do Challenger não refuta o modelo do globo. Porque o argumento é falho. Interpretação errônea do horizonte. O horizonte visível é de fato circular, mas isso é uma consequência da perspectiva em uma superfície curva, não uma prova de um plano. Em uma esfera, o horizonte aparece como um círculo porque a linha de visão do observador intercepta a superfície curva a uma distância constante. Conforme a altitude aumenta, o horizonte se expande, mas permanece circular. Analogia falha. A analogia do burro é enganosa. A área de pasto do burro é limitada pelo comprimento da corda e pelo solo plano em que ele pisa. Não tem nada a ver com o formato global da Terra. O horizonte é devido à curva da Terra e ao limite da nossa visão. O exemplo do burro não leva em conta a curva da Terra. Ignorando os efeitos da altitude, o argumento ignora o fato de que o tamanho do horizonte aumenta com a altitude. Isso é consistente com uma superfície curva e inconsistente com um plano. De uma altitude muito alta, a curvatura da Terra pode ser observada diretamente. Isso não é possível em um plano. Perspectiva versus forma global. O argumento confunde a perspectiva local com a forma global. Enquanto uma pequena área pode parecer plana, a forma geral da Terra é uma esfera. O argumento não leva em conta que quanto mais distante algo está, menor ele parece. Esse efeito é aumentado pela curvatura da Terra. Em resumo, o argumento falha em distinguir entre perspectiva local e a forma global da Terra. O horizonte circular é um resultado da perspectiva em uma superfície curva, não prova de um plano. A analogia do burro é irrelevante e enganosa. Porque o argumento é falho, desprezando a imensa distância até as estrelas estão incrivelmente distantes. O movimento orbital da Terra, mesmo com 190 milhões de milhas de diâmetro, é insignificante comparado às vastas distâncias até as estrelas. É por isso que a paralaxe, a mudança aparente na posição de uma estrela devido à órbita da Terra, é tão pequena e requer medições muito precisas. A distância até a estrela polar é tão grande que o movimento da Terra ao redor do Sol não causa uma mudança perceptível no ângulo de observação a olho nu. Ignorando o conceito de paralaxe, astrônomos observam paralaxe, mas ela é extremamente pequena e requer instrumentos sensíveis. O fato de não ser facilmente visível a olho nu não significa que ela não exista. Paralaxe é a mudança aparente da posição de um objeto quando visto de diferentes locais. Como as estrelas estão tão distantes, a mudança é incrivelmente pequena. Escala de mal-entendidos. O argumento falha em compreender a imensa escala do universo. A órbita da Terra, embora grande para os padrões humanos, é minúscula comparada às distâncias até as estrelas. A aparente estabilidade da estrela polar, a estrela do norte Polaris, está localizada muito perto do eixo rotacional da Terra. Isso significa que conforme a Terra gira, Polaris parece permanecer estacionária no céu. A observação de Polaris da mesma janela, ao longo do ano, prova que o eixo rotacional da Terra mantém uma direção muito consistente. Não refuta que a Terra esteja se movendo ao redor do Sol. Em resumo, o argumento falha em explicar as imensas distâncias até as estrelas e o conceito de paralaxe. A estabilidade aparente da estrela do norte é devido à sua proximidade ao eixo rotacional da Terra e às vastas distâncias envolvidas, não prova da imobilidade da Terra.